Então tá, gravando a aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar com gerenciamento de stakeholders. Vamos lá então. O plano de aula já foi apresentado. Gerenciamento de stakeholders é uma área de conhecimento do PMBOK, né? Faz parte daquelas 10 áreas de conhecimento que a gente toda aula está analisando, começando a estudar. E o que ele trabalha, tá? O gerenciamento de stakeholders inclui os processos para a gente identificar quem são os stakeholders do meu projeto, para a gente fazer uma análise em cima deles, né? Até que ponto eles podem nos apoiar positivamente ou nos apoiar negativamente dentro do nosso projeto. Desenvolver estratégias e engajar as partes interessadas nas decisões e execuções do projeto. Esse engajamento é bem importante porque um stakeholder ele pode até nos apoiar em algum tipo de situação, mas ele pode também vir a cancelar o projeto dependendo desse engajamento ou não. Por isso que é sempre muito importante eu entender, eu identificar e eu trabalhar estratégias para esses stakeholders. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Muito bem, voltamos aqui ao nosso fluxo resumido de processos, né? Esse desenho que eu particularmente gosto muito. Vamos lá, onde que está a nossa área de stakeholders? Está aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui, dentro desse roxinho aqui, ó, a área de conhecimento dos stakeholders. Então, quais são os processos que eu tenho? Eu tenho um processo no grupo de processo de iniciação, que é identificar as partes interessadas. Eu tenho um outro no processo de planejamento, que é planejar o engajamento das partes interessadas. Eu tenho um outro processo na execução, gerenciar o engajamento das partes interessadas, e tem um outro processo no monitoramento e controle, que é monitorar o engajamento das partes interessadas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 processos dentro dessa área de conhecimento chamado gerenciamento de stakeholders. Mas é muito importante a gente entender bem o que são esses stakeholders, né? A gente já comentou isso numa outra aula, mas a gente tem que focar bastante, porque o que acontece? Stakeholders é todo mundo que está envolvido no projeto. De qualquer pessoa que pode influenciar, qualquer área que eu vou ter contato, né, são as partes interessadas. Então, por exemplo, quando a gente vai montar um aplicativo, o cliente que vai utilizar esse usuário é uma parte interessada, o fornecedor é parte interessada, todo mundo que eventualmente tiver qualquer tipo de envolvimento dentro do meu aplicativo, a gente pode chamar ele de stakeholders, tá? Então, stakeholders é patrocinador, é time, é o gerente do projeto, né? Na AGES é o professor, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, naquele projeto, são consideradas partes interessadas. Então, aqui, isso se influenciar positivamente ou negativamente, tá? Se eu sei que eu tenho uma pessoa lá dentro do meu projeto e que eventualmente ela pode vir a prejudicar o projeto, ela também é considerada uma stakeholder do projeto. Eu sei que lá na agência a gente acaba trabalhando muito o stakeholder, o cliente, né? A gente até foca, não, ó, para o nosso stakeholder, para o cliente. Mas, na verdade, todo time é também considerado um stakeholder do projeto, né? Stakeholder interno, porque é quem está fazendo o desenvolvimento, mas todos são considerados stakeholders, tá? Isso é bem importante. Então, tá aqui os processos. Ó, identificar as partes interessadas, planejar o engajamento das partes interessadas, gerenciar o engajamento das partes interessadas e controlar o engajamento das partes interessadas. Então, vamos aqui. O primeiro, que é identificar as partes interessadas, é fazer essa identificação, né? O que a gente até já fez no Project Model Canvas. Né? No Canvas lá do José Finocchio Júnior, a gente tinha lá 2 quadrantes, um quadrante para colocar os stakeholders externos, que era o patrocinador, né? Eventualmente um fornecedor, e outro tinha lá que era o time, a equipe, que na verdade são stakeholders internos. Tá? Então, esse é o primeiro processo de identificação. O segundo processo é planejar o engajamento dessas partes interessadas. Tá? O que isso significa? Significa entender quais são os meus stakeholders, como é que está essa minha listagem, tá? E a partir disso, eu identificar e desenvolver estratégias para esses stakeholders, tá? Mas no sentido assim de que eu possa acompanhar durante todo o ciclo de vida do projeto e com base na análise das suas necessidades, do seu interesse e do seu impacto dentro do meu projeto, do sucesso do meu projeto.
Então, eu faço todo esse planejamento. Como é que eu posso trabalhar esse planejamento, tá? Existem vários tipos de modelos que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar o modelo de poder e interesse, né? O quanto esse stakeholder tem poder e o quanto ele está interessado no meu projeto. Eu posso utilizar um modelo de poder e influência, o quanto esse stakeholder tem poder e quanto ele pode influenciar o meu projeto. E eu posso usar um modelo de influência e impacto, o quanto ele influencia no meu projeto e quanto ele pode ter de impacto dentro do meu projeto. Então, o que que acontece? O PMBOK traz essa grade aqui, traz como exemplo o poder e interesse, tá? Que é o primeiro item aqui, poder e interesse. E aqui ele acaba tendo 4 estratégias para esses stakeholders. A letra A, B, C, D e E seria o nome dos stakeholders, tá? Eu me lembro quando eu estava trabalhando no Terra, a gente fez um levantamento de todos os gestores da empresa. Todos, desde o diretor, vice-presidente, coordenadores, todos que eventualmente podiam ser futuros stakeholders, né? E a gente levantou como cada um gostava de trabalhar dentro de um projeto. Se ele gostava de ser acionado, se ele gostava de receber o reporte, se ele gostava de estar na lista de e-mail do time, né? E em cima disso, a gente fazia um quadrante desses de poder, interesse, para gerenciar esse coordenador, né? Esse diretor e assim por diante. Então, aqui são as letras, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, tá? Então, por exemplo, aqui, neste quadrante aqui, ó, que estão G e D, certo? Aqui, esse meu stakeholder G e D, eles têm baixo poder e eles têm baixo interesse. Então, ele não manda nada. Ele não tem interesse pelo meu projeto, então é o mínimo de esforço possível que eu tenho que dar para esses dois stakeholders. Agora, por exemplo, aqui, ó, o A, que está nesse quadrante aqui, ele tem um alto poder, ou seja, ele manda muito dentro da minha organização, né? E ele tem um baixo interesse. Então, eu posso, talvez, uma das minhas estratégias seja manter ele satisfeito, mandando um reporte, deixando ele comunicado em relação ao meu projeto e assim por diante. O C aqui, o C e o E, tá nesse quadrante. Ele tem um baixo poder, mas ele tem um interesse altíssimo, tá? Então, vamos manter ele informado. E nesse último quadrante aqui, onde estão os stakeholders B, H e F, eu tenho um poder muito alto e tenho um interesse muito alto. Aqui é o meu quadrante de atenção, né? Ou seja, esses 3 aqui eu sempre tenho que gerenciar com muita atenção. Ou seja, tá sempre trabalhando com eles, eventualmente marcando uma reunião de projeto, encaminhando relatórios, acompanhando, entrando em contato, que esses realmente são os stakeholders que podem influenciar muito dentro do meu projeto. Então, essa é uma documentação via quadrante que é bem interessante de trabalhar com os stakeholders. Para isso também, uma outra ferramenta que a gente pode utilizar é a matriz de análise das partes interessadas, tá? Quando eu desenvolvo essa matriz, o que eu tenho que cuidar? Primeiro, o que eu vou colocar dentro dessa análise, né? Vou a fundo em relação à análise, no sentido de que esse stakeholder é um stakeholder que tem que estar sempre com atenção, é uma pessoa mais crítica, né? E até que ponto eu posso compartilhar esse documento, se essas informações são confidenciais ou não. Tá? Então, o gerente de projeto, numa análise de partes interessadas, ele precisa avaliar que tipo de informação que eu vou colocar ali e o nível de detalhe que eu vou incluir nessa estratégia, tá? Então, quais são as colunas que tem dentro de uma matriz de análise de partes interessadas? Eu tenho aqui o nome da pessoa, certo? Seu João, seu Antônio, patrocinador, o cliente, o interesse dessa pessoa no meu projeto, tá? Qual é o interesse dele em relação a esse meu projeto? Ganhar dinheiro, escalar na carreira, né? Sei lá, ele tem algum interesse. Qual é a avaliação do impacto dele? Ele tem um impacto baixo, alto, médio? E que estratégias que eu vou utilizar para mim ganhar suporte dele ou reduzir algum obstáculo, caso ele seja um stakeholder que influencia negativamente o meu projeto. Tá? Então, eu monto essa análise
De quem? Ah, vamos montar de todo mundo? Não, não vou montar de todo mundo, eu vou montar daqueles stakeholders que são estratégicos, né? Aqueles que eu tenho que ter um grau maior de atenção. Muito bem, que já foi. Aqui, ó. Eu trouxe um exemplo para vocês bem simples, assim, né? Por exemplo, eu tenho um stakeholder lá, aqui é uma matriz de análise de partes interessadas de uma construção. Vamos supor que seja o Parque Shopping Canoas, lá, aquele shopping novo que abriu. Então, vamos lá. Eu tenho um investidor, que é o senhor João da Silva. Qual é o interesse dele? Baixo custo inicial, ele quer um retorno sobre o investimento, baixo risco financeiro, tempo de retorno baixo. Qual é o impacto dele dentro da minha obra? Altíssimo, né? Qual é a estratégia? Eu vou envolver ele nas tomadas de decisões, vou fazer a demonstração do retorno financeiro e vou fazer a demonstração de informações durante a execução da obra. Os vizinhos do shopping, qual é o interesse dele? Opa, vai construir um shopping aqui, minha casa vai valorizar, né? Então, ele tem o interesse da valorização da área e, claro, nenhum vizinho gosta de obra do seu lado. Então, quanto menos incomodação, melhor, né? Qual é o impacto dele? Médio. Ele não tem o impacto de cancelar uma obra, alguma coisa assim, mas ele pode incomodar, né? Então, a gente tem que cuidar. Qual é a estratégia? Bom, vamos fazer reunião mensal, então, para dar status para os vizinhos de como é que está essa obra. Prefeitura, interesse, plano diretor, normas, valorização da área, impostos e tudo mais, né? Nesse caso, como ela tem muito interesse na obra, o impacto vai ser baixo, né? Então, qual é a estratégia? Vai ser de deixar para a prefeitura acompanhando essa liberação dessa obra. Então, aqui é uma matriz de análise de partes interessadas, certo? Bom, tirando esse segundo processo, qual é o terceiro? Eu fiz essa matriz, então eu vou gerenciar, né? Então eu vou comunicar e trabalhar as partes interessadas para mim atender essas necessidades, essas expectativas, abordando as questões à medida que elas vão ocorrendo e sempre trabalhando o engajamento deles nas atividades do projeto, durante todo o projeto, né? E por último, eu vou monitorar, né? Eu vou trabalhar no monitoramento desses relacionamentos das partes interessadas com o projeto e vou ajustando essas minhas estratégias e esses meus planos de engajamento em relação ao projeto. Aqui tem um artigo bem interessante que ele fala assim, ó, quais são os passos para a administração bem-sucedida de stakeholders, tá? Eu vou ver se eu coloco esse artigo para vocês. Não está escrito aí o autor, mas o autor desse artigo é o Paul Campbell. O Paul Campbell, não sei se vocês se lembram, nas primeiras aulas eu bati uma foto com ele num dos seminários de gerenciamento de projetos. E eu tive hoje a triste notícia que ontem ele faleceu. Eu até coloquei no meu Facebook essa foto, com uma homenagem para ele, assim. Então, ele tem vários artigos na área de gerenciamento de projeto, ele tem vários livros também. E ele foi o escritor deste artigo que eu coloquei aí, desses passos para a administração bem-sucedida de stakeholders. Então, conforme o Paul Campbell, eu falo o seguinte, ó. 1. Identifique e colete informações preliminares sobre os stakeholders. 2. Analise o provável comportamento dos stakeholders e o impacto em relação a eles. Planeje como deve lidar com cada stakeholder e implante e mantenha essa estratégia. Tá? Eu vou pegar esse artigo que eu tenho e vou disponibilizar para vocês no Moodle. É muito legal o que ele escreve assim sobre toda essa parte de engajamento de stakeholders. Muito bem. O que nós temos para a aula de hoje, tá? A gente tem aí que 1. Listar as partes interessadas, isso a gente já fez, tá? Ok, tá lá no nosso Project Model Canvas, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 5 stakeholders estratégicos da nossa lista. Se tem 2 ou 3, tenta identificar pelo menos 5. Eu quero 5 stakeholders estratégicos. E eu quero, a partir desses 5 stakeholders estratégicos, uma matriz de análise de stakeholders, com aqueles campos lá, com esses aqui, ó, tá? Stakeholder, interesse, impacto, estratégia. Eu quero uma matriz dessa, do seu projeto, levantando aí todas as estratégias de como ganhar suporte e reduzir obstáculos. Certo? Essa é a atividade de hoje. Tem que subir no Moodle até o final da aula.
É uma atividade fácil de ser desenvolvida e, de novo, eu vou deixar para vocês até o final da aula, para que, se alguém não conseguiu terminar o exercício da aula passada, né, da aula de quinta passada, usa esse tempo também e já vai construindo o trabalho, tá, pessoal? Aproveitem aí o tempo que vocês têm. Vou interromper aqui o compartilhamento